o nosso culto. Amém. Amém. Já está gravando, fica à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Sim. Amém. A paz do Senhor Jesus a todas. É um grande prazer, é uma honra poder estar aqui de novo, escolhida pelo nosso Deus, né? Para estar junto com vocês, minhas irmãs, minhas amigas, minhas companheiras, né? Em Cristo Jesus, todas aqui somos servas de Deus, a cada dia mais buscando essa servidão aos pés do Senhor, para que Ele venha nos moldar, nos preparar, nos capacitar para a grande obra, né? E os tempos são muito difíceis, como a irmã disse, verdadeiramente, a Thalita, né? Os tempos são muito difíceis, acredito que não só para nós, né? Que, principalmente para nós que somos cristãs, já está difícil, imagina para as pessoas que não têm Cristo. O tamanho do peso e da opressão espiritual que é isso, né? Então, eu quero iniciar esse culto agradecendo a Deus por estar aqui, por cada uma de vocês que conseguiu, né, separar um tempinho, pôde estar, né, junto conosco aqui. Eu gostaria de estar muito mais. A Regiane sempre me convida para participar, e geralmente às quartas-feiras eu não consigo, mas eu quero poder estar mais presente, estar mais junto, né? E o amor de Cristo é isso. O amor de Cristo é unidade e é simplicidade. Então, para sermos servas do Senhor, né, agraciadas de Deus, precisamos nos esvaziar. Então, vamos iniciar. A irmã já orou, mas eu quero iniciar com uma oração também. Estou aqui com a minha nora aqui do meu lado. Alguns já conhecem, né, que ela foi em um dos cultos na casa da Rê também. E ela vai louvar com a gente aqui. Quero agradecer a vida dela, que se dispôs a estar aqui. Conseguimos deixar o bebezinho lá com o tio, para que a gente pudesse estar aqui gravando. Vou pedir que vocês fechem seus olhos, curvem suas cabeças, amém? Em nome de Jesus, eu vou ler uma passagem para nós, que não é a palavra ainda, mas é algo que Deus pediu que eu fizesse no dia de hoje. Começo essa oração também na intenção das famílias, de muitas famílias nessa hora, né, no nosso Brasil e no mundo, que têm perdido seus entes queridos, seus amigos, seus parceiros, seus maridos, seus filhos, para essa doença maligna, né, que tem devastado muitas e muitas casas. Nossa família que ainda está de luto, nós perdemos um primo muito querido no sábado, na sexta-feira, na verdade, né, e era como um irmão para nós aqui, um rapaz muito jovem, 45 anos, a mãe dele é minha madrinha, né, o pai meu padrinho, e eles é uma família católica e estão sofrendo muito a perda do filho. Então, eu deixo aqui na intenção dessas famílias, não só deles, mas como de muitas outras famílias que têm passado por isso, têm tido notícias, têm perdido seus familiares, e muitos de nós, cristãos e não cristãos, têm tido a sua fé abalada, enfraquecida, têm desanimado, têm se sentido abatido, muitas vezes tudo perde o sentido. Então, eu creio que o culto de hoje é um culto de avivamento nessa parte para nós, para que Deus possa nos trazer este fortalecimento, para que nós possamos ser fortificados naquele que verdadeiramente importa, que é o nosso Deus, que é o Senhor, que é o dono de todas as coisas, que é dele o nascer, é dele o morrer, é dele o viver, é dele o milagre, ele faz milagre quando ele quer. Muitas vezes, quando ele leva e recolhe alguém, nós achamos que ele não fez um milagre, mas hoje ele falou para mim, até isso é um milagre, porque muitas vezes essa pessoa já estava tão pronta para subir, já estava tão purificada para subir, que seria um desperdício deixá-la aqui. É quando Deus fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque aí ele toma tudo nas suas mãos, e a história, o desenrolar da história, o cuidado com a família é dele. Ele tem toda a estratégia e todas as formas de conduzir aqueles que ficaram. Amém? Então vamos aqui curvar nossa cabeça e eu vou ler um salmo para nós. Salmo 91. Que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, ele é o meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra alguma. Pisará sobre o leão e a cobra, calcará aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, oh Deus, já posso sentir a tua presença, Pai, no meio de nós. Posso sentir a tua graça, porque não somos merecedores da tua graça. Ah, Pai, como é bom ter a tua misericórdia sobre a nossa vida, que perdoa nossas vacilações, as nossas oscilações, que perdoa os nossos pecados, a nossa falta de fé, a nossa falta de busca, a nossa falta de oração. Mas o Senhor é conosco, porque o teu nome é um nome forte, Pai. A palavra Jesus, o nome Jesus é aquele que abre portas, é aquele que despedaça o jugo, e sei que o Senhor está no meio de nós. Seja feita a tua vontade nessa noite, neste momento de oração, e que nós possamos tocar no Senhor, que nós possamos tocar na tua orla. Não vai ser apenas mais um culto, mas vai ser o culto, o diferencial, um dia diferencial, um dia que o Senhor nos deu, onde soprou o fôlego de vida em nós, e nós vencemos e conseguimos estar aqui no dia de hoje. Obrigada, Pai, pela tua graça, pela tua proteção, pelo teu amor por cada família, por cada vida. Nos esvazia de nós mesmos nessa hora, Pai, nos faz um vaso novo. Preenche-nos com o teu amor e a tua misericórdia, Pai. E nós te amamos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer um louvor agora, para que nós possamos ainda mais nos conectar ao Senhor. A presença dele é muito forte, ele está no meio de nós. É um culto onde o Senhor ele está nos abraçando, é um culto de superação, é um culto de reforço espiritual. Eu creio que as mãos do Senhor estão sobre as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, para que nós não apenas sejamos libertos e livres desse mal que assola o mundo, mas para que nós sejamos avivados naquilo que importa, porque agora o Senhor me disse, é o melhor momento da história, porque é no meio da guerra onde a salvação é levada, onde a palavra de Deus alcança vidas, porque a palavra do Senhor diz que muitas vezes é melhor o luto do que uma festa, porque durante o luto nós paramos para pensar, nós refletimos, nós pensamos no Criador, na vida, em tudo que Ele fez. Então essa é a hora para que nós sejamos avivados. Jesus, Ele nos cura, Jesus, Ele nos sara, Jesus, Ele nos fortalece para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Cada um de nós aqui temos um chamado. Hoje, nós temos um chamado na nossa vida. Nós somos chamados no ventre da nossa mãe. Nós somos escolhidos antes que nós viéssemos ao ventre dela. Jesus, Ele sabe os fios de cabelo, Ele conhece o seu andar, o seu dormir, o seu respirar. Ele sabe onde está a dificuldade hoje, qual é a sua luta, qual é a sua dor. Ele conhece o que você está passando e por onde você precisa ir. O caminho que você deseja ir está confuso, eu sei. Muita coisa tem nos deixado fora da reta, da direção do Senhor. Mas hoje eu creio que é a noite que Ele está aprumando a nossa direção e nós vamos estar afincadas nele, vamos estar fortificadas no Senhor para poder fazer aquilo que Ele nos chamou
Ele nos chamou, Ele nos separou, Ele nos escolheu, e nós faremos, sim, até o último dia da nossa vida, a sua vontade, com uma fé confiante, com uma fé inteligente, com uma fé real. Amém? Não apenas só com sentimento, com emoção, mas com a fé, com a presença do Espírito Santo que é real na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida é com a permissão do Senhor, né? Muitas vezes saímos um pouco do trilho dele. Ele sabe, ele nos abraça, ele tenta consertar, ele quer falar conosco. E nós muitas vezes estamos arredios, estamos com a cabeça com tantas outras preocupações e deixamos um pouco de lado o verdadeiro sentido de tudo isso aqui, que é passageiro, que vai passar. Mas enquanto estamos passando pelo processo de Deus, porque existe um propósito de Deus na nossa vida aqui na Terra, amém? Então, enquanto estamos nesse processo, vamos aproveitar, sim. Vamos viver com a nossa família, vamos aprender a amar, vamos aprender a perdoar, vamos aprender a nos superar, a ser fortes, a mesmo diante de dores, nós vamos continuar com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar um louvor, amém? Aqui com a nossa querida Juliana. Deixa eu puxar para ela. A paz do Senhor a todas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz. A paz. Se quiser arrumar aqui do seu jeitinho, dá uma glória a Deus, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Oh. Esse louvor que nós vamos iniciar agora, ele é um louvor muito forte, que ele diz assim, que nós precisamos muitas das vezes nos libertar de nós mesmos. Porque muitas vezes nós deixamos os nossos pensamentos, os nossos medos, traumas, os nossos conflitos internos nos afastar, nos esfriar, e que nesse momento você possa abrir o seu coração e deixar Deus te encher, amém? Amém. Obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de estar aqui te adorando. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado.
Obrigada, Deus. Aleluia, Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. É transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Agradeço a minha oportunidade, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, que presença de Deus maravilhosa. Nós precisamos entender algo, para mim, para vocês, nessa noite, mesmo diante de tudo isso, irmãs, que está acontecendo, não é o fim, né? A obra de Deus é tão maior que tudo isso, né? Como eu disse anteriormente para vocês, é uma passagem, né? Essa passagem, no nome de Jesus, vai durar bastante, porque Deus nos confiou responsabilidades, Deus nos confiou família, filhos, e a família não é só os filhos e o marido, o pai e a mãe. Geralmente, hoje em dia, né, nós estamos com uma fé tão egoísta que nós só conseguimos orar por aquele núcleozinho. É claro que você precisa orar, porque você é a cabeça e a diretriz dessa família, né? Nós, mulheres, somos as colunas da casa. E temos que ser sábias, temos que ter discernimento, temos que ser provedoras também, né? Os tempos hoje são assim, nós ajudamos o esposo não só na caminhada da fé, mas nós ajudamos na manutenção da casa, da família, do lar, mas nós precisamos, como mulheres de Deus, expandir, porque quando acontece algo inusitado, como aconteceu na minha família, de nós perdemos um ente querido,
a nossa memória, ela volta, ela retrocede. Eu acho que eu voltei 40 anos atrás e eu fui lembrando de cada detalhe do que eu vivi, da minha infância, da nossa caminhada juntos, do quão bom é ter uma família, você ter, né, tios, tias, primos, pessoas próximas. E os dias de hoje nos consomem, mas não apenas os dias de hoje, mas muito a internet, a comunicação, as mídias sociais, né? Nós estamos muito envoltos nisso, existe um leque de oportunidades para nós. Então, existem muitos filmes, muita diversão virtual, você não precisa mais sair de casa para se divertir. Chegou na sua casa, é algo muito simples, é apertar o simples botão, né? E se conectar com o mundo inteiro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós temos visto, ouvido. Nós temos, sim, essa pandemia, ao mesmo tempo que ela foi boa no sentido de deixarmos em casa para rever conceitos, né? De forma alguma ela é boa, mas eu digo assim, teve esse traço, se Deus permitiu, talvez o Senhor, ele quisesse que nós parássemos para pensar nisso, né? O quanto nós não dávamos atenção para os nossos filhos direito, não conseguíamos ensiná-los a lição direito. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela está aqui, uma serva, ela está aqui escondida, né? Que ela falou que ela ia ficar escondidinha hoje, que ela já está em casa. Desbloqueia esse microfone e me dá um oi, Aline, se você estiver me ouvindo. Oi, tô ouvindo. Glória a Deus, é uma serva do Senhor também, uma grande levita na casa de Deus. E ela tem compartilhado comigo, porque nós trabalhamos lado a lado, né? A dificuldade que tem sido as crianças dela na escola. Né, a própria lição que vem para as crianças é algo absurdo e as crianças não conseguem entender, e ela tem que ser mãe, trabalhar fora, ela tem que ser professora, e ela também não entende a lição, porque é difícil realmente. Então, assim, o que nós estamos vivendo agora, né? Existe o malefício, mas existe o benefício, que é pararmos para analisar a simplicidade das coisas de Deus, como Deus quer que nós sejamos, né? Mulheres sábias que edificam a sua casa, que não comem o pão da preguiça e que ao mesmo tempo se desdobram em 1000 faces, para poder, não digo agradar a todos, mas cumprir o propósito daquilo que Deus espera da gente. Nós somos feitas do osso, não é isso? Nós somos feitas de uma estrutura forte, então nós somos fortes, nós somos valentes. Muitas vezes achamos que vamos cair, que não vamos aguentar, queremos entregar os pontos, né? Assim como Jonas fugiu, a gente tenta fugir e Jesus não permite que a gente fuja, porque existe um chamado, existe um propósito, existe algo sobre a nossa vida, e nós somos capazes de fazer. Nós somos capazes de aumentar esse leque de orações, né? E lembrarmos, sim, da nossa infância e cuidarmos daquele tio velhinho, daquela tia que está precisando, de fazer um telefonema, muitas vezes. Sabe? As pessoas antigas, mais antigas, né? Nós estamos ficando antigos também, mas as pessoas mais antigas, elas sentem falta disso, elas já não podem mais abraçar, mas elas sentem falta de um contato, de um telefonema, de uma pergunta: você está bem? De uma mensagem, de um versículo, de uma palavra de Deus. Então, nós precisamos ampliar, que hoje nós possamos sair fortalecidas, mas que nós possamos fortalecer outras mulheres, outras vidas, outras famílias, que as pessoas, não digo lembrarem de nós, porque nós estamos aqui, graças a Deus, temos um fôlego de vida, mas se um dia nós nos formos, quando assim Jesus quiser, amém? Não temos que ter medo do dia de amanhã, meninas. Não temos que ter medo. Estamos em meio à pandemia, mas a primeira coisa, o primeiro jugo que Jesus quer quebrar aqui nessa noite é o medo, amém? Que hoje todo o medo que assola a nossa casa, o nosso interior, todas as dúvidas, o Senhor hoje ele veio para dizer: eu estou aqui, eu ressuscitei, eu vivo. E ele vive e nós vivemos com ele. Amém? Então, nós não temos que temer o amanhã, estamos em Cristo Jesus. Precisamos sair daqui hoje fortalecidas nessa palavra de que Jesus, ele é o nosso guia, ele é o nosso pastor, e o amor dele nunca vai se afastar de nós, nunca. Nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos afastar do amor de Deus, ele é eterno. Amém? Nós somos filhos, servos, nós fomos aprovados por ele, nós aceitamos a Jesus, nós queremos cura, nós queremos paz, nós queremos transformação, mas a primeira coisa é nós entendermos que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e que a passagem daqui para um outro tempo é apenas uma passagem com Cristo, ele nunca vai nos deixar.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir que vocês abram a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 32. Se você não tiver com a Bíblia aí, não tem nenhum problema. Amém? Eu vou ler e nós vamos participar aqui juntas. Ainda tem mais louvor. Daqui a pouco acho que o meu outro filho chega para fazer também um louvorzinho com a gente. Ele é uma bênção. Deus tem entregado louvores lindos para ele nesse tempo. E que nós possamos estar todos em comunhão. Essa é uma noite de comunhão. São alguns minutos, né? Uma hora e pouquinho, mas que é um encontro entre nós e Deus, e onde a graça dele está se derramando, né? Estamos nos adaptando a toda essa transformação de vida em vários sentidos, mas o que não pode mudar e o que nunca vai mudar em nós, enquanto essa chama, irmãs, estiver acesa dentro da gente, nós vamos conseguir combater o bom combate. Então, nós não podemos esmorecer, mesmo diante as batalhas, as guerras, as travessias, aos vales que vamos passar. Tenha certeza que Jesus está do seu lado, ele está de mãos dadas com você. Nós não sabemos o que vai ser e como será o nosso amanhã. Existe um louvor, né, até do Thales, que eu gosto muito, que ele fala que ele não sabe como será o amanhã, mas com Jesus nós estamos seguros. Amém? Capítulo 32, nos versos de número... Na verdade, eu gostaria de ler um pouquinho o capítulo para vocês, para a gente poder entender essa história juntas, amém? Eu vou ser rápida, eu não vou demorar. No versículo 3 diz assim: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó, manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Imagina o que ele sentiu nessa hora, né? Tá indo encontrar um irmão ao qual ele traiu, ao qual ele roubou a primogenitura, e ele está arrependido, e ele preparou, Deus deu a graça, né? Deus teve misericórdia da vida de Jacó, e deu a graça dele conquistar a família, terras, filhos, e o coração dele foi sendo tratado para que ele voltasse para se reencontrar com seu irmão. E ele descobre que o irmão também está vindo em direção a ele com 400 homens. Eu acho que ele imaginou na hora: acabou para mim. Morri, né? Ele tá com fúria, ele deve ter ódio, tá com ódio de mim, e acabou, minha família, meu filho, tudo. Mas ele continuou. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, olha que importante, né? Diante a um medo, diante a uma multidão de homens, a um mar de homens que estava vindo ao encontro deles, ele com os filhos, ele com a esposa, e com a outra esposa, e com as promessas de Deus para ele, com tudo que ele tinha, era tudo que ele tinha. E o que ele fez? Ele parou e ele falou com Deus. E orou Jacó: Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque. Existia uma promessa, amém? Por isso que ele fala: Deus do meu pai Abraão, existe uma promessa, existe um legado, assim como existe para Jacó nas nossas vidas, amém? Traz para você o texto. O Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Aqui nós percebemos o quê? Um arrependimento, né? Verdadeiro. É o momento certo, é quando a pessoa está preparada para dar um próximo passo e romper, amém? Pois, com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Aqui ele reafirmou a promessa daquilo que Deus falou para Abraão, amém? Ele
quando a gente ora, irmãos, a gente tem que orar e a gente tem que se entregar para Deus verdadeiramente. Não orar apenas para conquistar aquilo que nós estamos precisando na hora, né? Por isso que quando a gente vai orar ou quando a gente vai fazer um grande propósito com Deus, é importante o jejum. Precisamos, o que o jejum faz? O jejum nos esvazia da carne e o jejum nos aproxima do ouvido, né? Aproxima o nosso ouvido, aliás, da boca de Deus. Então, quando eu jejuo, eu tenho algumas batalhas, às vezes, para jejuar, porque quando eu jejuo, muitas coisas acontecem. Deus me dá visão de campanhas, Deus me dá visão de livramentos, Deus fala comigo coisas, me dá sinais, e o inimigo não quer isso para nós que somos escolhidas de Deus, amém? Cada uma de nós temos um chamado de Deus. Deus nos separou, Deus nos escolheu, existem dons ainda guardados em nós. Eu, às vezes, falo para Deus, Senhor, será que o Senhor já me deu todos os dons? Deus tem dons guardados para mim e para cada uma de nós que estamos aqui. Só que nós precisamos buscar, porque a palavra fala o quê? Que aquele que bate, a porta se abre. Que aquele que pede, nós precisamos entender a palavra de Deus, precisamos entender o que Deus fala para nós todos os dias e viver o que ele fala. Não adianta falar que somos cristãs, que pregamos o evangelho, se pregamos até a página 2, depois a gente pula, descansa um pouquinho e volta. A gente precisa entender que não dá mais tempo. Amém? Jesus está nos chamando para ir. Eu tenho falado com meu esposo em casa, precisamos voltar a fazer as missões. É um tempo tão difícil, mas dá para fazer missão ainda. Enquanto você está aqui preso, em quarentena, em isolamento, em fase vermelha, você consegue ligar para alguém, você consegue falar uma palavra de amor para alguém, você consegue fazer com muito sacrifício às vezes, mas você consegue fazer uma oferta na vida de alguém, sabe? Que está passando por necessidade. A palavra diz para a gente dividir o pão. Para a gente pegar o pão, partir no meio, metade fica para mim, metade fica para o meu próximo. E nós não temos feito isso, nós estamos com medo, a gente tem tentado nos preservar, precisamos nos cuidar sim, tomar todos os cuidados que precisamos, principalmente nesse tempo de hoje, agora. Mas nós precisamos avançar com Cristo. A obra não parou, né? A pandemia chegou, mas o evangelho não parou. Jesus não falou, agora tudo bem, vocês ficam sentados, dá para fazer. Sempre tem um jeito de fazer. E a gente precisa ser ativadas no nome de Jesus, amém? Deixa eu pegar de onde eu parei aqui. Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos meus servos, cada rebanho à parte. Disse aos servos, passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás, são do teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Que ato incrível, né? Ele mandou o presente na frente com os servos, tamanho era o medo dele de ter esse encontro com o irmão, porque ele não sabia o que ele ia encontrar, anos se passaram, né? Mas a gratidão, ele separou uma porção daquilo que era dele, bastante, né? Pelo que dá para perceber aqui, talvez a metade, e enviou para o irmão, como uma mostra de arrependimento, de querer agradar, de querer se achegar, de constranger o coração do irmão ficar mais pianinho e deixar ele chegar, pelo menos, e falar, né? Porque imagina o coração de Jacó como que devia estar. E dizer que ele era servo e que ele estava vindo, ele não é covarde, ele está vindo. Ele passou na frente os bois, os camelos, a oferta, mas ele também está vindo, né? Para pedir perdão, para se reconciliar. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, aqui já falei, responderá, são dos teus servos Jacó, Esaú, e eis que ele mesmo está vindo. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Falareis desta maneira, Esaú, quando vos encontrardes com ele, direi assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente, que me antecede, depois o verei porventura, me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante deles. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento.
O que ele ficou fazendo no acampamento? O que ele ficou fazendo ali no monte? Ele ficou buscando a presença de Deus, tamanho era o pavor que ele estava sentindo. E Deus dando estratégia, na verdade é isso, quando a gente está com medo, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente está diante de um gigante, nós temos que orar, nós temos que dobrar o nosso joelho e falar com ele. Ele é a nossa saída, ele é a nossa solução, né? Nós cristãos costumamos dizer que no último minuto de vida, se você aceitar ele como seu Senhor e Salvador, ele te resgata, ele te aceita. Quando a gente está no meio de um pesadelo que a gente chama Jesus, quem aqui já passou por isso? Ó, eu já, muitas batalhas em sonho. E meu marido me acordando, que isso, mulher? Tá gritando. E eu, Jesus, Jesus. E você acorda na hora, porque no nome dele não há outro poder. Ele está sobre qualquer potestade, fortalezas espirituais. Amém? Príncipes desse mundo. É o nome dele que prevalece. Aqui, a gente fala no nome de Deus, mas sempre foi Jesus, né? Depois isso dá uma outra pregação. Deus já sabia que esse mundo, ele ia dar para Jesus salvar, né? Mas amém. E ele busca, ele ora, eu creio que ele ali devia estar como Jesus ali no Getsemane, né? Quase suando sangue de tanta aflição que ele estava. Versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Tornou-os a fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. O Val de Jaboque. O que quer dizer o Val de Jaboque? Quer dizer lugar de travessia, né? É um lugar onde você não vai ficar permanente ali, não adianta. Você não vai ficar escondido ali no vale, quietinho, né? Na sombra, na água fresca, ou não, ou sem nada. Mas ali é um lugar de encontro. E Jacó estava pronto para isso. O que aconteceu ali, quando a gente fala, ficando ele só, e lutava com ele um homem, é um homem espiritual, amém? É um anjo, muitos acreditam ser o próprio Deus. Até o romper do dia, vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Quando você tem um encontro com Jesus, nada mais vai ficar como era antes. Né? Esse deslocamento da coxa, ao qual ele passou a mancar, era a marca da promessa, de que ele estava pronto para mudar, porque o nome Jacó quer dizer usurpador, né? Acho que todo mundo aqui sabe, mas quer dizer enganador. Ele quando nasceu, ele era gêmeo de Esaú, e ele nasceu grudado, né? Segurando o calcanharzinho do irmão, tipo assim, ó, vou passar a perna em você. Você nasceu na frente, mas eu vou te puxar. Era algo mais ou menos assim. E ele, durante todo esse tempo, depois de tudo que aconteceu, ele refletiu. Deus estava com ele. Quando Deus está conosco, o que acontece? Transformação. Então, o Val de Jabó é um lugar de transformação, é um lugar de travessia, de passagem. E todos nós estamos passando pelo Val de Jabó, ou já passamos e já estamos prontos, mas teimamos em retroceder muitas vezes e Deus precisa enviar a gente de novo para o Val de Jabó. É onde, como se fosse o batismo, onde ele fala, não quero mais ser a velha criatura. E ali tinha um homem, tinha um anjo. Amém? Se estava lá é porque Deus permitiu e Deus colocou de propósito para ver o que ele ia fazer. E ele foi valente. Nós precisamos fazer alguma coisa diante de uma situação crítica. Muitas vezes estamos parados, esperando alguma coisa. Deus, ele trabalha para quem nele confia. E hoje eu vi um versículo, né? Não sei se é nem um versículo, um pensamento, que você põe o pé e Deus põe o chão. Aí você põe o pé e Deus põe o chão. É dessa maneira, né? Não vai cair nada do céu para nós, principalmente que amamos a Jesus e que queremos levar o seu evangelho. Vão vir desmotivações, vão vir tristezas, vão vir pensamentos do passado, pessoas vão te machucar com palavras, amém? Dentro de casa, você vai estar buscando a palavra de Deus e você vai ter retaliação, às vezes do seu filho, da sua nora, do seu esposo, da sua sogra, do seu... Não sei, o inimigo ele usa as pessoas que estão fracas e nós precisamos estar fortalecidos em Deus, amém? Então, o que Deus fez aqui? Quando o anjo, né, ou o homem, assim como diz, ele diz assim, ó, ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia. O que lembra vocês dessa frase? Até o romper do dia, como se o anjo já estivesse dizendo para Jacó, acabou. Você venceu, porque a palavra de Deus diz o quê? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
você. Então, quer dizer, ele foi valente, ele falou, não, eu não vou deixar esse anjo subir sem que eu entre na presença. A presença está aqui, o anjo está aqui, Deus está aqui na minha frente e eu estou deixando passar, eu vou deixar passar? Não. Eu vou segurar ele vou agarrar ele com as minhas duas mãos e eu vou me encontrar com ele. Eu vou ser valente, eu não vou deixar Deus ir embora de mim. Eu não vou deixar ele sair de dentro de mim nesse momento. Eu preciso de respostas, eu preciso de fortalecimento. E foi o que ele fez. E o anjo disse, pode me largar, né? O dia já amanheceu, a alegria vem ao amanhecer. Para aqueles que perseveram, nós somos guerreiras, mulheres. Nós somos valentes, nós temos que ser valentes. A nossa estrutura é diferente, o nosso chamado é diferente, a força que guia os nossos dias é diferente. Tem hora que você fala assim, meu Deus, eu não sei nem como eu aguento, eu não sei nem como eu consigo continuar essa jornada, eu não sei como eu consigo ter paciência. Não é você, é o que existe dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Nós queremos relutar, nós queremos não deixar ele agir. Tem hora que a gente fala, para. Não quero, Deus, me deixa aqui no meu cantinho. E aí ele te deixa tirar aquela amargura, muitas vezes em lágrimas, muitas vezes ele traz uma criança para falar com você, muitas vezes você sonha com alguma coisa, mas aí ele te faz retomar o fôlego, né? Quando estamos cansados, não podemos desistir. Precisamos o quê? Descansar. Em quem? Em Deus. Temos buscado refúgio e refrigério em muitas outras coisas. Num filme, numa música, numa novela, numa comida. Quanta gente, né? Nessa pandemia que está comendo ansiedade e ganhando peso e a saúde ruim. A gente precisa, ou o contrário, malhando. Não, a gente precisa quietude. A gente precisa de uma dinâmica com Jesus, de uma rotina com Jesus. Não é eu tenho Jesus hoje e amanhã eu não tenho. Eu já sei que eu sou salvo, eu aceitei Jesus, sou salvo. Não é hoje e amanhã não, pula 2, 1, 5, 3, 4, 2. Não, é todos os dias, é uma constante. Nós precisamos ter uma dinâmica com Deus, constante, né? A nossa vida, no nosso dia a dia não tem o amanhecer, aí depois tem o meio-dia, aí vem o entardecer, depois vem anoitecer. Existe uma rotina, né? Na obra de Deus. Nós também temos que ter rotina com Deus. Precisamos falar, precisamos orar, precisamos jejuar, senão vamos passar a vida inteira guerreando e perdendo a luta. E Jacó aqui, ele ganhou a batalha, né? Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamas Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, assim, o que quer dizer Israel? É a mudança, é o que lutou com Deus, mas não é lutar com Deus no modo pejorativo, amém? Porque às vezes dá a entender isso. É lutar com Deus assim, eu estou guerreando para eu não sair dos caminhos de Deus, para eu viver as promessas de Deus. Eu quero ser quem Deus quer que eu seja, amém? Eu quero estar no centro da vontade de Deus, isso é guerra, isso é guerrear com Deus. Já não te chamas Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e como os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas meu nome? Não interessa, né? A gente já sabe quem é. E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor, né? Ao ver Deus, ao lutar com Deus, ao tocar em Deus, automaticamente ele seria fulminado ali. Ele não teria nem esta chance. Mas o nosso Deus é o Deus que abre caminho no meio do Mar Vermelho. O nosso Deus é aquele que cria pontes onde já não existe mais nada. É aquele que faz os milagres da nossa vida acontecer. E mesmo se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Quando Deus levou meu primo, eu falei, Senhor, mas eu creio em milagres, isso enfraquece a minha fé. E Deus disse, eu faço como eu quero. Porque o que não é milagre para você é milagre para mim. Ele estava pronto para mim. E a família dele eu cuidarei.
Ele é Deus. Ele faz como ele quer. Amém? Mas nós precisamos perseverar. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, manquejava de uma coxa. Porque a gente não fica ileso, né? De seguir a Jesus, de entregar nossa vida para ele. Marcas vão ficar em nós. Você tem que ser corajoso e continuar a sua jornada. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Eu poderia continuar lendo aqui, porque é muito linda essa história, eu amo essa história. É bonito o encontro dos dois. É bonito quando o Esaú perdoa o irmão, quando abraça o irmão, quando você vê a mão de Deus, né? Foge do nosso controle. Quando você pensa que está tudo perdido e Deus te fala, continua. Você acredita em mim? Eu vou abrir portas onde não tem portas. Eu vou te colocar onde eu preciso te colocar. Às vezes você se questiona e fala assim, eu nunca vou alcançar essa alma. Eu nunca vou conseguir falar de Jesus para ninguém, porque essa pessoa ela não acredita. Você só precisa ser um instrumento de Deus. O milagre, a obra, é o Espírito Santo quem vai fazer. Né? Nós nos limitamos muitas vezes porque não nos achamos capazes. Não precisamos nos achar capazes. O martelo não tem crânio, não tem sabedoria, mas ele sabe bater muito bem o martelo na parede, amém? Ele tem estrutura para fazer isso. Quem vai bater o martelo tem que ter uma mão ali, tem que ter uma cabeça pensante, né? Para pegar um instrumento e começar uma obra. Mas a estrutura em nós está pronta. E nós não somos, né, matéria bruta. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus vivo. Existe em nós muito mais e muito além do que nós imaginamos. Nós, muitas vezes, nos acomodamos, né? A natureza humana, que gosta do conforto, tem que sair da zona de conforto e partir para aquilo que Deus quer. Eu vou pedir para vocês, meninas, abrirem um pouquinho o microfone de vocês e quem quiser falar, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para todas nós. Quais são os seus desafios hoje, né? Pode começar com a evangelista Regiane. Eu estou vendo ela aqui quase escondidinha. Quais são os nossos desafios hoje? Mas isso não vai falar, assim, do mundo. Eu quero que você fale do seu desafio hoje. Qual é o seu desafio hoje? A paz, meninas, boa noite. Nossa, pastor, você pegou, hein? Meu desafio hoje, ser bem sincera, é permanecer em Cristo, assim, permanecer orando, buscando. Que nem esses dias aconteceu várias coisas também. Eu perdi um casal de primos também pelo Covid. Eu descobri que eu tô com pedra na vesícula e vou operar, e foi acontecendo várias coisas que eu descobri. Isso me abalou um pouco, né? Abalou um pouco a minha fé. Um desafio, assim, é permanecer buscando e acreditar no milagre. Amém. Glória a Deus. Mais alguma voluntária? Pelo menos 5, vai. Eu. Boa noite, eu sou a Lília. Bom, um desafio que eu tenho é a falta de constância. A falta de constância para chegar nos meus objetivos. Eu começo, tô firme, forte, e de repente eu abandono no meio do caminho, sabe? Então, a falta de constância é algo que me incomoda. Amém. Seria isso. Obrigada, amém. Aline, você? Mais alguém quer falar? Gente, vamos pôr para fora. A gente está intervindo. Eu não queria falar, achei eu ia dar a chance para as outras, né? Porque todo mundo sempre sou eu que falo. Não, mas eu acho que é um pouco de tudo, né? Conseguir conciliar tudo, né? A tarefa de ser mãe, de cuidar da casa, de ser uma boa serva, de poder ter tempo para o meu filho, tempo para mim, para minha saúde. E também o que a Lília falou, né? Ter a constância, né? É difícil você manter. Tem coisas que a gente sabe que não tem como, né? Igual trabalho todo dia, eu tenho que estar constantemente aqui sentada e fazer o meu trabalho, mas tem coisas que eu preciso
fazer e eu não consigo fazer, né? Igual o louvor que a sua Nora cantou, eu amo esse louvor. Ele fala tremendamente comigo, quase todos os dias eu coloco ele assim para ouvir, e é exatamente assim. O bem que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, né? E o mal porque eu não posso fazer, eu acabo fazendo. Então, essa luta mesmo contra a carne. Amém. Ju, você? Tem um anjo aqui, ó. Nós estamos guerreando com o anjo, amém? É espiritual isso que nós estamos fazendo. Se fosse um culto, a gente poderia fazer uma dinâmica. Mas a gente precisa segurar esse anjo aqui, não deixar ele embora antes que o nosso milagre desça. Então, a gente precisa falar, né? A nossa boca ela é um instrumento de bênçãos, né? E muitas vezes de maldição, quando a gente não vigia. Mas na nossa boca existe o poder, não na nossa boca, mas no poder que existe em nós, né? Nós somos habitantes do Espírito Santo. E quando a gente fala, chega aos ouvidos de Deus. Então, vamos falar para o Senhor aqui, vamos despejar, vamos entregar para Ele o nosso problema, o nosso medo, e eu creio que vamos viver dias diferentes. Eu acredito que o meu também, eu até anotei aqui no caderno o que a irmã acabou de falar, que é exatamente isso, essa falta de constância, eu só não saberia explicar que é essa palavra, mas é exatamente isso, de começar algumas coisas e por medo desistir. Acredito que alguns traumas também, que precisam ser tratados e curados, em todos os sentidos, né? Em algumas áreas também, tanto áreas profissionais, né? Que eu chego a um ponto, sei que tenho potencial para avançar, mas algo que acontece, uma pessoa, uma fala, me paralisa. Então, acho que eu disse que é isso também, essa falta de constância. Preciso me livrar desses, que é exatamente aquilo que eu estava falando, que eu ministrei no primeiro louvor. Esses conflitos internos, né? Mente, coração, que acaba, às vezes, me afastando da onde eu tenho que chegar, né? Graças a Deus, no Evangelho, eu venho orado a Deus todos os dias e pedindo para que Ele me sustente, para que Ele me dê força, para que eu não me afaste, para que eu não me esfrie com o Senhor Jesus, né? E graças a Deus, Ele tem me ajudado, tem me sustentado, tem me dado força, mas em outras áreas também eu preciso sempre estar orando e pedindo isso para Deus. Então, eu acredito que é isso, a falta de constância. Amém. Mais alguém? Bora, mulherada. Eu, pastora, a paz, tudo bem? A paz. Eu acho que meu maior desafio hoje é a questão de estar desempregada e morar de aluguel, né? Eu trabalhei 3 anos numa grande empresa multinacional, onde eu estava bem, né, no profissional. Veio a pandemia e eu fiquei agora desempregada né, em janeiro. E para mim foi um baque, assim, porque assim, se tem 2 coisas que mexem muito comigo, pastor, é o emocional, né, que é na questão que eu também me divorciei o ano passado, já faz 1 ano e meio, né, e foi no meio da pandemia, um ano, né, e foi muito duro para mim, e a área profissional, são 2 coisas para mim, assim, sabe, que realmente dá aquela baqueada. E esse ano eu fui mandada embora e eu me vi realmente sem chão, né? E hoje meu maior desafio é ver que tudo, né? Tudo Deus prepara, né? Eu tô conseguindo viver, graças a Deus, muito bem com seguro, mas ainda faço algumas coisas fora, né? Deus tá mandando alguns freelancers, tá mandando serviços que eu consigo tá melhorando, né, a minha qualidade de vida ainda mais. Preparou um parceiro maravilhoso para mim também, que tem me ajudado muito. E eu não tenho palavras, assim. Eu olho, eu falo, eu tava tão desesperada, chegou um momento, pastora, que eu olhei e eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar aluguel? Como eu vou pagar água, luz, telefone, internet, não sei o quê? E assim, me deu aquele desespero. E foi a hora que Deus falou exatamente o que a senhora tá pregando, assim, toca muito fundo do meu coração. É você falar, Deus já está cuidando de tudo, e é realmente isso, e a fé, né? E hoje Deus deixou tudo acalmar, né?
eu Amém. consigo pagar todas as minhas contas, hoje eu glorifico a Deus. Hoje eu paguei minha água, paguei minha luz, tá tudo em dia, paguei meu aluguel, Deus. pago tudo e ainda sobrou. Então, assim, Deus é maravilhoso. Então, eu acho que a minha maior, né, que a gente tá falando assim, né, é a constância realmente, é ter a fé em Deus, mas é diante da situação você realmente não perder a fé. Amém. Isso é o mais... Ah, pastor, e aproveitando, eu falo pra caramba, então eu vou falar mais um pouquinho. Não, é só para falar que semana passada, né, eu havia falado para as irmãs sobre o câncer da minha irmã, né, que minha irmã tem câncer, ela tá já há 1 ano aí se tratando, né, se Deus quiser vai ser curada, e eu tinha Amém. falado que ela Ok. tinha descoberto um tumor, um segundo tumor no estômago, e me abalou bastante, e o culto das mulheres da semana passada, assim, foi maravilhoso, porque levantou mais a minha fé. Eu estou muito mais Glória a avivada, Deus. realmente. E eu agradeço muito a Deus por ter oportunidade, né? Fui muito bem recepcionado pelas meninas, pela Thalita, agradeço de coração e está me ajudando muito. E para a honra e glória do Senhor, esse segundo tumor, ele é super pequeno, o médico falou que não precisa se preocupar. Amém. Glória Então, a Deus. assim, eu creio que foi depois dessa oração que eu fiz sincera para Deus na quarta-feira passada. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, né? Amém. 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 Mais alguém? A paz, pastora Fátima, Ângela. Paz, Ângela, querida. Eita, forte, hein? Essa pregação. Amém. Essa pregação foi para mim. Glória a Deus. Pra Ai, nós. gente, é muito desafio. Desafios internos, externos, lutas. Tipo, você sonha, você parece que tem a sensação que você tá guerreando, você tá lá fora. Nossa, assim foi para mim. Aleluia. É o nosso Deus, né? Nosso Deus, ele escolhe e ele... Eu li várias palavras e falei, Senhor, o que nós precisamos hoje? E tinham 3 palavras, eu não sabia qual eu pregava. Eu falei, Senhor, as 3 são maravilhosas, mas tem uma. E aí Deus me deu paz nessa palavra, porque era para nós mesmos. Glória a Deus. E assim, olha, às vezes eu acho que a vida ela me desafia mesmo, porque eu tive meu irmão com Covid, como lidar com essa situação, e ele tem um jeito ansioso de ser, muitas vezes o jeito dele não bate com o meu, às vezes estou afrontada no meu trabalho, às vezes estou afrontada de diversas formas. Às vezes eu pergunto para Deus por que eu passo por isso, se eu fui escolhida, porque para você ser escolhida e passar por tudo isso é afronta. É um processo. É um processo. Nós escolhidas, né? Nós servas de Deus, a gente vai passar por provas maiores, às vezes. Isso. Aí eu vou assim em igrejas, eu oro, eu participo das primícias do Senhor. Aí eu tento me consertar com Deus, porque às vezes você é humano também, você é falho, você é pecador, vem muitas coisas na sua cabeça, vem afronta de fora. E a gente tenta buscar Deus da melhor maneira, igual eu tava conversando, eu converso muito assim, né, com a pastora, divido assim com alguém. Amém. Que assim, eu jamais vou desistir, porque o intuito do inimigo é isso na vida da gente, é a gente desistir da caminhada, a gente não acreditar que ele tá cuidando da gente. Às vezes é muito difícil, igual a senhora falou que agora nesses tempos as pessoas precisam muito de uma palavra amiga. Mas a gente vê que tem muito poucas pessoas que estão querendo falar alguma coisa, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Tá sendo difícil? Tá. Mas é de lá de dentro mesmo, a gente tenta ser mais forte do que qualquer coisa e levar essa palavra para alguém. Eu agradeço pela palavra de hoje. Que Deus abençoe a senhora. Obrigada, viu? Amém, querida, amém. Você falando isso me lembrou, né, de um louvor que fala improváveis, mas escolhidos, né? Incapaz, mas vencedor. Forte. Em ti, Senhor. Somos improváveis, todos nós. A cada dia vai ser uma luta, a cada dia é uma guerra espiritual. É guerra espiritual, é guerra emocional, é guerra financeira, é guerra muitas vezes com a própria família ou no próprio
trabalho onde você está, você semeando bem, mas você não colhe o bem, você colhe tempestade. E aí chega aquele momento de confronto, onde você guerreia com Deus, que nem Jacó fez aqui na palavra, me dá a minha bênção, né? Me dá a minha bênção, depois subir. assim Que é o corinho famoso, né? Que a gente louva muito. E realmente, mas essa bênção, na verdade, não é só a bênção que você está buscando, é a fortificação do que você veio fazer nessa terra, entendeu? Você tem um chamado, você é uma escolhida, você é uma serva, você é uma ministra, você é uma mulher para ministrar outras mulheres, né? Uma mulher para ir além. E Deus vai fazer isso pouco a pouco, com cada uma de nós. Vai fazer com que nós possamos romper. Tem coisas que ainda nos prendem, muitas é a vergonha, outras é achar que não estão prontas, e nós já estamos prontas, maduras, quase caindo do pé, né? Deus, ele quer o nosso retorno. Deus está aguardando, ansioso. Pensa um pai do lado de um filho ansioso, vendo ele quase andando, e você quer que ele dê aquele primeiro passinho. É mágico, é maravilhoso. E ele está do nosso lado, né? Os braços dele estão largos. Por maior que seja a dor do que você esteja sentindo, saiba que os braços de Jesus estão em volta de você. Amém? Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o demais Ele fará. Então, assim, é difícil, porque em meio à humanidade, se até Jesus, né, que era 100% homem, 100% Deus, ele sofreu quando ele foi para a cruz, né? Ele sofreu, ele precisou de alguns... Ele era humano, né? Se ele era humano, ele teve que passar por sentimentos humanos. Então, assim, ele pediu lá para os 3 discípulos ajoelharem, orarem, enquanto ele estava lá no monte, vou orar. Eu preciso falar com meu pai, eu preciso falar com meu Deus, ele precisa trazer refrigério. Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele estava, eu não vou dizer que ele tinha medo, mas ele estava apavorado de não sentir a presença de Deus, que era o que ia acontecer na cruz. Ao ser crucificado, todo o mal do mundo estava sobre ele, e Deus não podia abraçar ele naquele momento, porque era o pecado que precisava morrer. Imagina o que é isso, você sentir a ausência, a presença de Deus. Então, assim, é dolorido. Nós estamos em Cristo, ele se fez uma ponte, né, para nós, e hoje eu acredito que muitos, né, as pessoas que estavam, muitas vezes, alguns que eu tive a oportunidade de ministrar, poucos minutos antes da morte, estavam com um olhar já resplandecente, já estavam vendo a Cristo, mas imagina Jesus, o que ele passou, nenhum de nós vai passar, mesmo com a morte, porque nós temos ele, e com ele nós já passamos para o outro lado junto com ele. Amém? Amém, que bênção. É isso aí, pastora. Obrigada, viu? Amém. E até mais. Mais alguém? Boa noite. Amém. Diante, né, há tantos desafios, eu vou falar alguns aqui, vocês pensem se vocês estão vivendo eles ou não. E a gente vai louvar também para poder estar entregando, orando. Perdoar alguém, né? Não precisa responder, não. Só pensa e põe a mão no teu coração. Você precisa perdoar alguém? Se Jesus te chamasse hoje, amanhã, Deus o livre, né? Está repreendido no nome dele, porque nós temos vida e vida em abundância e vamos viver o tempo certo, aquele que ele determinou para nós. Então, não vamos temer a isso, amém? Mas se ele te chamasse, você estaria pronta para dizer para ele que você não tem ninguém para perdoar? Conseguir acreditar mais quando acontece, né, alguma afronta, quando acontece um desafio na nossa vida, algo que nos deprime, que nos decepciona. A gente também se decepciona. Tem hora que eu falo, Senhor, estou decepcionada. Eu queria que o Senhor fizesse diferente. O Senhor não fez o que eu queria. E aí ele deixa eu desabafar, né? Ele deixa eu chorar minhas lágrimas, ele deixa eu ficar irada, né? Mas aí ele vem e me ministra e diz que ele faz da maneira como é melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aquilo que é ruim aos nossos olhos, para ele pode ser bom, né? Saúde financeira. Quem aqui está passando por problema financeiro, né? E a gente fala que não, que a gente é desapegado materialmente, que a gente não precisa de nada. Realmente, o maior de tudo aqui na Terra não é isso, realmente. Mas quem aqui fica tranquilo, sabendo que você vai chegar em casa, você tem 1, 2 ou 3, ou sei lá, os seus filhos, pessoas, e você não tem o dinheiro para comprar o leite, o pão para deixar amanhã, o arroz e o feijão do dia de amanhã, né? Quem que quer dar só o arroz puro para o filho comer? A gente quer fazer uma mistura, a gente quer dar algo melhor, a gente quer trazer alegria, porque a hora da ceia, a hora da mesa é uma hora de alegria, né? Por isso que a gente inventa tantos pratos,
pratos, né? Umas são mais habilidosas, outras compram prontos, outras gostam de comer na casa da vovó, enfim, da mãe. Mas, assim, é um momento de unidade, de comunhão, de alegria. As contas pagas, quem que gosta, que quer ficar sem luz? De repente, bum, pagou tudo, né? A água, vai tomar um banho, não tem água. A gente precisa dessas funções básicas, né? Dessas coisas básicas. Então, assim, quem aqui tem passado por problemas de saúde financeira, né? E precisa orar também por isso. A gente esquece que precisa orar, não é só trabalhar. Às vezes é a força da mão e do braço, mas a gente precisa orar, dobrar o joelho, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu, particularmente, eu percebo, né? Que quando eu deixo de dizimar ou não dizimo, isso é muito pessoal e particular, porque hoje em dia, o Rafa, depois nós vamos te requerer aqui, amém? Para o louvor. Você se prepara? Que ele chegou, meu príncipe, para depois louvar uma com a gente. Eu percebo que eu fiz um voto com Deus. Eu percebo que se atrasa alguma coisa, a minha vida já não anda, não flui como ela costuma fluir. Mas isso é pessoal, porque o dízimo foi deturpado, né, por muitas pessoas e muitas igrejas. Então, tem pessoas que têm até medo de dizimar, têm receio, querem entender melhor a palavra. Isso tudo dá para conversar e para se entender, né? E somos livres, temos o livre-arbítrio para escolher. Mas eu entendi, depois de muita luta, desde o começo da minha conversão, e hoje minha vida é diferente. O mês que eu dizimo, ou o mês que eu tiro do meu, né? Aquela metade, que de repente é até alguma coisa que eu preciso. Mas eu vou e abençoo a vida de alguém, a minha vida muda, a minha vida prospera, a minha vida é diferente, né? Enfim, precisamos orar e pedir direção para Jesus. Ser relevante no reino de Deus. Quem aqui hoje é um desafio ou sofre por isso, né? O seu chamado ministerial, quem é você? Né? Se você está numa igreja e você não se sente bem nessa igreja, ou você não está mais na igreja, mas não conseguiu se encaixar, ou Deus tem um chamado de uma igreja para você, mas ainda não aconteceu, né? Quem tem passado por isso? A sua saúde física, ou uma reconciliação com alguém que você precisa se reconciliar. Às vezes você está dentro de casa com seu marido e você está brigada com ele, só que aquela briga que não é declarada, sabe? Aquela briga que você não quer encostar nele, se ele encosta, você puxa o braço, né? Alguém aqui já viveu isso? Ele fala as coisas, você não aceita, às vezes você fica quieto para não brigar, ou você retruca de uma maneira muito agressiva e que causa uma pior briga, né? Então, a gente precisa se reconciliar. A gente precisa se reconciliar com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso esposo, com o nosso filho, porque se Jesus te chamar, você precisa estar pronto, amém? Até para fazer a obra do Senhor. Você não pode ter nada que o acusador venha te acusar. A saúde física, né? Muitas vezes, nós precisamos sim de oração. Cálculo na vesícula, né, Regiane? Cálculo nos rins. Eu tenho várias coleçõezinhas de pedra, de cada lado, pequenininhas, né? Já tive maior, já tive que fazer cirurgia. Mas eu posso te dizer que não é culpa de Deus. A metade dessa culpa ela é minha. Porque eu bebia pouca água, eu não fazia caminhada, a minha vida estava sedentária, né? Eu estava comendo absurdamente mais do que eu costumo e do que eu gosto, por compulsão, por nervosismo, por ansiedade, né? Eu estou dando um exemplo aqui para todas nós. Então, assim, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, né? Mulheres, está com os exames ginecológicos em dia, tem feito seus exames, tem feito exame de sangue, exame de urina, né? Eu não sei qual é a sua condição, se você tem um convênio, se você não tem. Se você tem convênio, é imperdoável. Você precisa ir e você precisa fazer seus exames, né? Eu fui, mas olha só, uma mulher que ia todos os anos, eu estava 3 anos sem ir. E graças a Deus o meu médico, esse médico, ele se chama Dr. Paulo, ele foi o médico que fez o meu parto do Rafael, do meu segundo filho. Então, eu conheço ele há 20 anos, né? Quase 21 anos. E fez o meu pré-natal, uma pessoa que eu confio muito. E aí estava tudo bem, ele fez o exame, pediu outros exames, mas aparentemente estava tudo bem. Mas poderia não estar, né? E poderia ter causado algum outro problema, algum nódulo, alguma coisa. Então, mulheres, a gente precisa se atentar a isso, né? Muito é relaxamento, nossa, é feia essa palavra, né? Mulher relaxada. Mas nós somos, às vezes a gente relaxa, a gente descansa muito. E a gente precisa cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual, da saúde dos nossos filhos, da alimentação dos nossos filhos. A vida é tão corrida que a gente deixa comer tudo o que quiser, a gente até incentiva, né? Eu era a maior incentivadora aqui da minha casa. Hoje eu tenho uns semi-atletas aqui, vou dizer assim. Mas eles mudaram, e quando eu mudei, eles mudaram mais ainda.
tá? Abrir mão do pecado, né? Será que é hoje um desafio para você abrir mão do pecado? A gente tem pecados particulares, né, de estimação, que a gente sabe que a gente precisa abandonar, mas a gente tem dificuldade de entregar, amém? Uma reconciliação, já falei, né? Viver a palavra. Ixi, esse é o maior desafio. Viver a palavra, viver aquilo que a gente fala, que a gente prega para o outro. Às vezes a gente está pregando para o outro aquilo que a gente tem que pregar para a gente. E Jesus usa a gente para pregar para o próximo, não é assim? Estudar as escrituras, gente, para você viver a palavra de Deus, você precisa ter vontade, mas é difícil mesmo, eu concordo. Quando você está fora da presença, quando você está com o Espírito Santo um pouquinho distante, porque a gente faz isso com a gente mesmo, né? É difícil até abrir, você abre a Bíblia, você não vê nada, os seus olhos ficam fechados e tapados, mas a oração abre as janelas das escrituras, né? Então, a gente ora, pede ao Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados. Sabe aquele momento que Deus fala, ajoelha e ora? Né? Precisamos ter esse devocional com Deus, essa rotina com Deus. Limpa-me, Senhor, dos meus pecados, mesmo eu não merecendo. Me dá a direção, fala para mim onde começar, por onde começar. Amém? E Ele dá, viu? Ele dá. Se Ele dá para mim, Ele dá para vocês. Orar, jejuar. Amém? São ferramentas importantíssimas que Deus nos deu. Orar, jejuar, clamar, chorar, né? Praticar o amor, amar o próximo, amar a ele sobre todas as coisas, mesmo diante da dor. E isso é quase impossível. Amém? Eu vou pedir que a gente feche os olhos mais uma vez. A Juliana vai louvar mais uma, Ju. Glória a Deus. Eu tô com tempo ainda, meninas? A liderança aí me avisa. A gente passou um pouquinho, mas não tem problema não, pastora. Passamos bastante, né? Que o assunto ele é intenso. Não tem problema. Pode louvar, fazer oração, fica à vontade. Glória a Deus, amém. Vamos fechar nossos olhos. Eu creio que o Espírito Santo já está falando e falou muito conosco aqui essa noite, falou comigo, falou com cada uma de vocês. E na presença do nosso Senhor, né? E com essa palavra, a exemplo de Israel, que já não é mais Jacó, é possível a todos nós essa transformação. Algo que eu havia grifado aqui para falar para vocês antes dela louvar, que é hoje estudando, né, um devocional, Deus me trouxe essa palavra metanoia, né? Que é a mudança essencial de caráter. Só que assim, para que isso aconteça, precisa você se arrepender dos seus pecados. É o que nós estamos falando aqui hoje, né? Nós falamos de superação, nós falamos de avançar, nós falamos de não desistir, porque principalmente nós cristãs estamos, né, abalados com tudo isso que está acontecendo, estamos vivendo um momento histórico no mundo, como a Primeira, a Segunda Guerra, amém? Isso é uma guerra, o que nós estamos vivendo, uma guerra diferente, mas é uma guerra. Então, nós precisamos viver isso, essa mudança essencial de caráter. Quando a gente muda de caráter, a gente muda para sempre, tá? E outra palavrinha que eu queria deixar aqui para vocês, que é o dunamis. O que é isso, né? Quando a gente fala da palavra na Bíblia, o dunamis, essa palavra, ela vem de dinamite. É o poder de Deus que existe dentro de nós. Então, toda vez que você pensar em desistir, toda vez que você pensar em parar, você vai lembrar de Jacó, você vai lembrar da caminhada, você vai lembrar do arrependimento, você vai lembrar da mudança de caráter, né? Da metanoia que houve nele pelo arrependimento, né? Pelo arrependimento dos vossos pecados sois salvos. Né? A gente precisa aceitar a Jesus e se arrepender de não buscar, de não orar, de não clamar, de muitas vezes pôr na mão de Deus o problema, e o problema está na nossa falta de atitude. Amém, meninas? Então saibam que vocês têm o dunamis de Jesus, tá? Depois eu passo para as palavras que foram faladas, as direções principais, para ela poder estar passando para vocês também. Mas existe essa força, imagina, né? O poder de uma dinamite. O que a dinamite faz? Quando ela explode, né? Eu vou dizer o dano, mas no nosso caso é o benefício, porque ela explode as barreiras espirituais que estavam nos prendendo. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos e vamos louvar mais uma vez. Aleluia. Amém. Esse louvor, ele fala da presença do Senhor Jesus, né? Existem momentos, eu já passei por alguns, e acredito que vou passar por mais alguns, que é só a gente e Deus. E que nada nos acalma, nada
né, nos faz ter essa paz. Só a presença dele. A presença que invade, é aquele sentimento que vai entrando dentro da gente, vai invadindo, né? Mesmo quando a gente está, às vezes, relutando, mas é a presença que invade e que acalma a alma. Amém? Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder sua presença, sua presença, sua presença, sua presença, sua presença. Oh, oh, oh. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder sua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que eu perca tudo, só não perca tua presença, Deus. Glória a Deus, nessa mesma afiação, já fica de olhos fechados, amém?
Não desista da sua família, não desista do seu casamento. Não desista, mesmo diante das dificuldades, das suas dores, mesmo diante aos desafios que você tem pela frente. Não desista, porque o seu remédio é Jesus. Ele está com você, ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar e não existe nada que possa te apartar do amor do seu Deus. Em Isaías existe um versículo que diz assim: naquele dia se entonará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O nosso Deus, ele é uma rocha eterna, e não há aquilo que possa te abalar diante da força do teu Deus. Ele é poderoso, ele é altíssimo. Todo jugo nessa noite está sendo quebrado, no nome de Jesus. Se você estava pensando em parar, em retroceder, em desistir, se você estava cansada, Jesus hoje, ele traz o refrigério necessário para a tua e para a minha alma. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por essa noite, Pai. Ah, Pai, achamos que estamos vazios, mas o Senhor nos preenche, o Senhor nos enche com a água viva do teu Espírito, e poderíamos ficar aqui em vigília, Pai, falando do teu amor, falando do teu nome, porque não é mais o que nós queremos, mas é o que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Ah, Espírito de Deus, estamos aqui, eis-nos aqui, reafirmamos o nosso voto de fé contigo nessa noite. Abençoa cada mulher que está aí do outro lado, cada família representada, cada situação de dificuldade. Em nome de Jesus, haverá refrigério, haverá paz, haverá transformação. Onde você achou que não havia mais amor, o amor vai brotar, a situação vai ser resolvida. E tenha em mente, mesmo que ele não faça, ele continua sendo Deus, e a promessa é eterna, e a promessa é a salvação, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Obrigada, meninas. Obrigada, mulheres, por terem parado, por terem ouvido, por terem me convidado. Amém? Estou à disposição de vocês e quero poder fazer parte desse ministério lindo. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigada. Amém, pastora. Aleluia. Amém. Muito obrigada, viu, pastora? Meninas, antes da gente finalizar, quero mais uma vez agradecer, né, a todas. E eu queria saber se alguém aqui tem algum pedido de oração para eu colocar. Eu tenho um caderno aqui de oração que toda quarta-feira eu pego os pedidos. Então, se tiverem algum pedido novo, pode falar agora para eu anotar aqui no meu caderninho. Eu sempre que eu posso, eu paro aqui e faço oro sempre, mesmo às vezes não estando perto, eu oro pelos pedidos que eu coloco aqui dentro e os que eu recebo por WhatsApp. Se você tiver algum pedido também que no momento você não queira falar, pode me chamar no particular, que eu coloco depois aqui no meu caderninho, ou se você quiser compartilhar para que mais pessoas orem por você e pelo seu pedido, esse é o momento. Eu quero. Oi, Pá. Tudo bem, a paz? A paz, amor. Diga, meu amor. Minha mãe e meu pai estão com Covid. Eu preciso de oração, muita. Amém. Eles estão em casa? Então, e eu tô cuidando deles e com medo danado de ficar doente também. Não, Deus está entrando com providência. Qual o nome deles, Paty? Minha mãe é Sebastiana e meu pai é José. Sebastiana e José. Isso. Já tá aqui no caderninho. Obrigada, viu? Deus abençoe. Imagina. Meninas, mais alguém? Alguma menina? Algum outro pedido? Thalita, eu quero deixar o nome, né, dessa família, na verdade, é minha tia e meu tio, padrinhos, que perderam seu filho, né? E a família é Inada, se escreve Inada mesmo, que o meu padrinho é japonês, né?
E quero pedir também. E nada. E de igreja. Isso. Também quero pedir pela vida da Simone, que é uma prima também, que nós acabamos de saber que está na UTI, que está com Covid. Amém. Vamos orar. Thalita, a mãe de uma amiga minha, de uma grande amiga minha, que eu conheço há mais de 20 anos, está com Covid. É Dona Jo. Vou colocar também, que eu creio que... Dona Jo? Isso. Amém. Todo mundo chama ela assim. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Mais alguém? Mais algum pedido? Amém. Eu vou deixar aqui. Hoje, até a Camila colocou lá, né, no grupo, que a Zara, eu falei semana passada, a Zara é prima da minha amiga, e ela estava com câncer de mama, ela teve que fazer a rádio, fez químio, teve que rapar o cabelo, e hoje foi a cirurgia dela de mama. Para honra e glória do Senhor, a cirurgia dela foi um sucesso. Foi necessário realmente a retirada da mama, mas quando foi retirar, o médico descobriu outros nódulos que ele conseguiu também retirar. Então, eu creio, para honra e glória do Senhor, que ela está curada, que não vai voltar mais. E eu queria testemunhar, compartilhar com vocês, que a gente continue orando umas pelas outras, que a gente continue, como eu disse, testemunhando, não só eu, mas como qualquer uma das meninas que estão aqui, eu creio que estão à disposição para a gente falar do amor de Cristo, para a gente compartilhar. Muitas meninas me chamam, às vezes, em particular, Thalita, está acontecendo isso, me ajuda, ora comigo. Então, eu estou super à disposição para orar junto, para jejuar, para, às vezes, aconselhar ou somente ouvir. E não só eu, tem muitas que estão aqui à disposição, mas fiquem à vontade para me chamar no particular, para a gente conversar. Continuamos aqui todas as quartas, 8h30, o link é o mesmo, então as meninas que estão aqui pela primeira vez, o link é sempre o mesmo, fiquem à vontade. E aí eu vou finalizar com uma oração para agradecer, né, orar também pela vida da pastora, da família dela, né, que disponibilizou esse tempinho para estar aqui com a gente, orar pelos pedidos de oração. Para quem não sabe, a gente combinou de fazer uma cartinha com pedidos de oração. Então, você coloca lá, faz uma cartinha com tudo que você deseja para esse ano de 2021, e no final da carta você coloca: Senhor, eis aqui a minha vontade, mas que a sua vontade seja, que acima de tudo a sua vontade seja feita. Porque, como a gente sempre fala aqui, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e os planos dele são muito melhores e maiores que os nossos, né? Então, Oi, Má. Eu queria, na semana passada, que eu pedi oração pelo meu vizinho Vitor, que ele tinha sido entubado, aí pedi para continuar orando por ele. Hoje ele já saiu, o médico, né, já retirou, ele já saiu da intubação, tá ainda, o estado ainda é um pouco grave, mas só dele já ter saído da intubação já é uma vitória muito grande, então pedi para continuar orando por ele. Amém, amém. Continuo. Karen, vou colocar aqui a Karen, tá gravidinha, pedindo pelo baby. Amém. Outro baby, Karen? É outro Lourenço? Não, é outra menina, agora é uma menina. Parabéns! Parabéns! Obrigada. Maravilha! É menina, Karen? É menina! Eu sonhei, eu falei. Você nem sabe, já que eu abri o microfone aqui, eu vou falar, que eu tô numa luta. Eu tinha orado a Deus e falado que eu queria um nome, né? Aí aquela semana você me chamou e falou: eu sonhei que era uma menina tal, e o nome era Júlia. Menina, tá uma briga aqui por causa dessa Júlia. Porque eu falei pra Deus: Deus, eu queria um nome, sabe? Mas aí você falou Júlia, aí eu: mas eu não quero Júlia. Aí eu fui e mandei pra minha irmã e perguntei: Thaís, eu queria tanto nome. Ela: por que você não põe Júlia? Júlia é linda. Eu falei: de novo. Então aí, ó, filha, não queira relutar igual eu com o Benjamin. Falei: Senhor, o Senhor falou, você vai engravidar e vai ser um menino, ele vai se chamar Benjamin. Aí eu achava que era menina, aí quando eu descobri, aí o que nome colocou? Ele falou: você tem dúvida ainda, filha? Deus já te revelou. É Júlia, é Benjamin, pronto e acabou. É pior que eu tenho que decidir, né? Que eu já tô de 5 meses, então se eu não decidir agora...
É, Ai, amém. Aí, ó, Deus mas falando. ora aí, porque tá em outro país. Karen, parabéns. Ai, obrigada, gente. Vai dar tudo certo. Já Já Karen, deu, Karen, já Oi, deu tudo certo. já sim, eu já creio. deu. Deus cuida do estrangeiro. Sim, É, da estrangeira. obrigada. Amém. 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 Então, gente, toda quarta, como eu falei, a gente está aqui. Vamos orar, então, coloquem os seus pedidos, façam as suas cartinhas. Qualquer coisa a gente está à disposição aí. Todas as quartas, normalmente, tem uma pessoa pregando diferente, né? E já falei, quem quiser louvar daqui, tá ali teu louvo, fique à vontade para louvar. Quero abrir o culto, quero trazer a palavra, ou quero convidar alguém para trazer a palavra. A gente está super. O grupo é nosso. Eu estou aqui falando, mas o grupo é de todas nós, tá? Então, fiquem à vontade. E vamos orar, então, pela vida de todas, a nossa nação, todo mundo, fazer nossa oração final. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, meu Pai, por mais uma quarta-feira abençoada, pelo Senhor falar conosco, meu Pai, pelo Senhor ter tocado aos nossos corações, meu Pai. Senhor, eu creio que o Senhor trouxe a resposta para as tuas filhas, meu Pai. Eu creio, meu Pai, mesmo que não seja que elas vieram procurar, meu Pai, mas que elas saíram daqui com a resposta e entenderam, meu Pai, os propósitos, os planos que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por cada uma que está aqui, cada uma, meu Pai, que disponibilizou um tempo para clamar a Ti, para te ouvir, Senhor, para te sentir, Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por cada uma das tuas filhas, que o Senhor vai de encontro com os lares, meu Pai, que o Senhor vai de encontro com cada uma delas, meu Pai. Senhor, visita o íntimo, meu Pai. Visita, meu Pai, os desejos do coração, meu Pai, as necessidades, Pai. Tu conheces, meu Pai, tudo que elas têm passado, Senhor. Senhor, renova as forças, Pai. Senhor, dá sabedoria para cada uma das tuas filhas, meu Pai, que elas venham ser mulheres sábias, Pai. Senhor, cuida, meu Pai, dos casamentos, cuida dos relacionamentos, meu Pai, da vida profissional, da vida financeira, da vida espiritual, meu Pai, da vida profissional, Senhor, da vida contigo, Senhor, que cada dia mais, meu Pai, nós venhamos te buscar, meu Pai, buscar ter intimidade contigo, meu Pai, buscar, Senhor, a ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Senhor, que cada dia mais, meu Pai, nós venhamos nos desfazer de nós mesmas, meu Pai, que o Senhor cresça, meu Pai, que nós possamos diminuir a cada dia, meu Pai, nos liberta, assim como esse louvor, meu Pai, que o Senhor venha nos libertar de nós mesmas, meu Pai, que nós possamos fazer tudo que nós precisamos fazer, meu Pai, e aquilo que nós não precisamos fazer, que a gente não venha fazer, Pai, que nós venhamos andar de acordo com o teu caminho, meu Pai, de acordo com o que o Senhor tem planejado para nós, Pai. Senhor, eu te entrego, meu Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui neste caderno, meu Pai, e aqueles, meu Pai, que as meninas não colocaram, meu Pai, ou que esqueceram, que o Senhor sonde o coração, meu Pai, visita cada pedido, meu Pai, faça conforme a tua vontade, Pai. Senhor, realiza o milagre, Senhor. Senhor, abre portas de emprego, Senhor. Senhor, que não venha faltar o pão na casa das tuas filhas, Pai. Senhor, cuida cada uma, meu Pai. Cura quem precisa ser curado, meu Pai. Dê o descanso para quem precisa descansar, Senhor. Senhor, cuida, meu Pai, das gestações, meu Pai, das crianças, meu Pai, que estão por vir, Senhor. Ô, Senhor, aquele plano de gravidez, meu Pai. Aquelas que sonham em ser mãe, meu Pai. Senhor, dê a oportunidade a elas, meu Pai. Faça o melhor para as tuas filhas, Pai. Senhor, eu te agradeço pela vida da pastora Fátima, meu Pai. Te agradeço pela casa dela, pela família dela, meu Pai, pelo ministério dela, Senhor. Continua abençoando, continua usando ela como instrumento do Senhor, continua capacitando-a, Senhor. Que ela possa estar, meu Pai, sempre disposta, meu Pai, a te buscar mais e que ela cada dia te encontre mais, meu Pai, que ela vá visitando o íntimo, meu Pai. Que ela te encontre, meu Pai. Ô, Senhor, eu te peço, meu Pai, que nós possamos estar de ouvidos abertos, mentes abertas, coração aberto, meu Pai. Cuida da nora dela, cuida de cada um, Senhor, cada um da casa dela, Senhor. Visita cada um neste momento, Senhor. Abençoa a tua filha, Senhor. Abençoa cada uma que aqui está, cada ministério, Senhor. Que cada uma possa entender o seu chamado e o seu propósito, Senhor. Senhor, eu te entrego, meu Pai, as cartas com os pedidos, Pai. Faça conforme a tua vontade, meu Pai. Senhor, porque eu creio que os seus planos são bons, perfeitos e agradáveis, Pai. Senhor, eu te agradeço por tudo, meu Pai, e te louvo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Então é isso, meninas. Muito obrigada por cada uma, cada pessoa que esteve aqui. Fique à vontade para estar todas as quartas aqui, no mesmo horário, mesmo link. Hoje a gente passou um pouquinho, mas
não tem nada, a gente tenta fazer um horário, mas quando Deus continua falando, né, igual a pastora falou, a gente faz alguns planos e Deus faz outro e a gente tem que seguir os planos dele. Então, eu creio que foi uma bênção e qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite aí a todas. Boa noite, a paz. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Ai, A paz.